Berjuang apa ya itu dan dia untuk Mangga.
Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi, Hosana, filho de Davi. Ele dá no pedestal da novo. Vou deixar muito aparecer. É ela que eu queria falar com ela. Pra ela divulgar o negócio do Instagram. Jogar o quê? Nada. Olha, mas bem que você disse que eles iam estar de vermelho, tá? Chegou a Não vou deixar pra você. Deixa na questão da direitos autorais. Direito assim, copyright. Daí não perco o canal. Por isso que eu não mostro muito para as crianças. Também. Para manter essa segurança. Também. Aí que dá ruim é pra mim. Aí dá ruim pra mim. Eu não tô mentindo, dá ruim pra mim. Filho de Davi. Não, da minha filha. Ele se apoia em mim, não, meu pai. Hosana, filho de Davi. Eita, tá pingando. Aí, Dada. Tá rebelde. É isso. Mas ele havia feito, É porque tá de camisa de manga comprida, é? Vamos darmos início à nossa celebração. Cantemos o nosso refrão contemplativo. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Rei de Israel, Hosana nas alturas. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obra de caridade. Hoje, aqui nos reunimos e iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal do nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebramos com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça da sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Vamos pedir a bênção de Deus sobre os nossos ramos. Vamos erguê-los. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, santificai estes ramos com a vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Isso aqui é cheiroso. Não, tá bem? Levanta, ó, vai esconder, você vai mostrar. Pode para trás de você. O celular tá todo molhado. Sem medida não. O que importa é que não queimou nada. O que importa é que não queimou nada. Quem usa óculos que tá sofrendo. É, tô com o seu todinho. Tira. Hã? Eu sei. Eu não sei. Eu não lembro. Tem um negócio de ter 3 animais. Tem isso também. Se eu não me engano, é isso que faz o animal dar. Se eu não me engano, é com isso que dá pra subir o animal. Eu acho. O pano ele até. Com atenção, reverência,
Vamos ouvir o Santo Evangelho. Só bandeando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém. E chegando a Betfagé, no Monte das Oliveiras, então Jesus enviou 2 dos discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, e logo os devolverá. Isso aconteceu para que se cumpra o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti manso e montado no jumentinho, uma jumenta e no jumentinho ponto da jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre elas as suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendia suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho. As multidões que iam à frente de Jesus e os perseguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segura. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Recordando a entrada de Jesus em Jerusalém, iniciamos a nossa Semana Santa na certeza de bem vivenciarmos os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Com o coração aberto, façamos esta caminhada na certeza de que Cristo é o nosso Rei e Ele caminha conosco. Sigamos em paz. Em nome de Deus. Amém. À frente vai a cruz e nós seguimos cantando. Uns cantinhos para graça. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeiras corriam ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Tudo que tem nele é de Deus. A terra, o céu e vivem todos seus. Foi Deus. Construiu vocês Olha aí. Tá boa aí.
Você manda bem atrás. Leva pra mim, por favor. 3 pessoas atrás da gente. Ah, tá bem pertinho, tem seu bolso. Eu fui olhar se ia dar certo. O meu acabou bem pertinho de começar. Por isso que eu falei que era uma urgência. Olha, tá bem. Ai, mesmo não fala até mas agora você vai colocar o seu pai. Eu vou ficar lá na legislação por causa do áudio. Aí eu faço o quê? Você vai pra onde seu pai tá. Ou você chama seu pai pra perto da mesa de som. O máximo possível. Fica onde ficam os cantores. Ah, vou ver se eu lá. Com o celular do seu pai. Vou fazer nada. Ficar só com ele. Eu também queria falar com o pai pra ver a live na hora que eu conectar o cabo. Pra ver se tá prestando o áudio. Aí eu vou ficar lá. Nossa. Eu acho que eu vou rasgar. Vamos lá pro sobre os mares, no fundo você pensei que você não tava trazendo outro os hebreus com ramos de palmeiras correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Quem vai morar no templo de sua cidade? Quem pensa em viver longe da vaidade? Pois Deus, o Salvador, abençoará. No julgamento o defenderá. Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Assim são todos os que prestam culto a Deus, que adoram o Senhor Deus dos Hebreus. Os olhos antigos seus cantarem vai chegar, alerta o Rei da Glória vai entrar. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeiras correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador,
cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Bota aí. Havana. Não, esse cabo não. Filhos dos hebreus anunciavam a ressurreição da vida. Posso colocar ele pra frente, dá ficar culto aqui ainda, viu? Mas tem o RCA? Tem um negócio lá, cabo de Hosana, Hosana nas alturas. Ah, se fosse. Hosana, Hosana nas alturas. Ouvindo o povo que Jesus iria a Jerusalém, saiu ao seu encontro. Aí depois, Ramos de palmeiras clamavam dizendo: Hosana, Hosana nas Dá o celular do seu pai. alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Entrando o Senhor na cidade santa, os filhos dos hebreus anunciam. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os olhos, os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairia humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus, por que me abandonaste?
sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Ele vai ter. Derrubando o sinal da vez. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos no meio da assembleia e Por que não bota tudo no louvar. Auxiliar, só quero pedir. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? A condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhes deu o nome que está acima de todo o nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus.
Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou, É como dizes. e nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pôncio Pilatos perguntou, Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós queres que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram. Barrabás. Pilatos perguntou. Que fareis com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali
o insultavam balançando a cabeça e dizendo: Tu querias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve uma escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um grito forte. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali ouvindo disseram. Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram. Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amada família, neste bonito domingo, nós iniciamos com toda a igreja esse tempo de graça, esse tempo da misericórdia do nosso Deus, que se derrama sobre todos nós. Semana Santa é de fato para aqueles que guardam os sinais da fé, o tempo da bela experiência, onde nós subimos com o próprio Jesus Cristo a Jerusalém, onde faremos com ele a experiência da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Todo este itinerário quaresmal, que iniciamos na quarta-feira de cinzas, nós chegamos a este bonito coração chamado de Semana Santa. E que bela liturgia para nós hoje foi proclamada. Desde o primeiro evangelho, no início desta celebração, quando nós escutávamos o relato da entrada de Jesus na Cidade Santa. Jesus que ordena aos discípulos a buscar um jumento para que ele possa entrar na Cidade Santa. Neste feito se realiza uma antiga profecia, uma notícia que corria há milênios, dizendo de uma antiga promessa do nosso Deus ao povo de Israel, onde o Messias viria para governar o povo de Deus. Onde Deus iria suscitar um rei para que todos os corações encontrassem de novo um novo sentido na própria vida.
Porém, estes que escutavam estas profecias e viram a profecia acontecer, foram incapazes de compreender e de entender a profecia como ela de fato era. Aqueles que gritavam, Hosana, o filho de Davi, este é o nosso rei, é o mesmo povo que está com pedras dentro do coração. É o mesmo povo que traz pedras nas mãos. Porque eles esperavam um Messias triunfalista, um Messias que viesse para governar pela espada, um Messias que viesse acompanhado da corte dos nobres, um Messias que viesse com um grande exército. E Deus, que sempre quis contrariar a nossa humana fragilidade, que tantas das vezes vai sempre contrário àquilo que Deus sonha, ao projeto do seu reino. De repente, o Messias que se apresenta para nós, quando ele chega na cidade santa em Jerusalém, ele não vem acompanhado daquele exército forte, poderoso, triunfalista que se esperava. Jesus, o Messias esperado, entra acompanhado de pecadores, de publicanos, de cobradores de impostos. O Messias que era esperado, que viesse cercado da corte, de homens sábios, de homens inteligentes, chega na cidade santa acompanhado de prostituta, de leprosos e de outras pessoas. E como compreender estes sinais de Deus? Como compreender esses mistérios deste reino que Jesus inaugura no nosso tempo, onde ele não toca trombetas para si, mas como nós escutamos na segunda leitura, humilhou-se inteiramente no desejo de reencontrar aquele coração que outrora Deus perdeu no jardim do Éden, o nosso coração. E é belo percebermos que na simplicidade destas cenas que hoje tocam o nosso coração, talvez deixemos até passar despercebido a cena daquele simples jumento que conduziu o Senhor à cidade santa. Olha que belo quando Jesus diz aos discípulos: dizei que o Senhor precisa dele. O nosso Deus quis precisar dos mais simples. Assim como Deus um dia quis precisar de uma simples família para se encarnar, a família de Nazaré. Hoje, no evangelho que nós escutamos por primeiro, Jesus quis precisar de um simples animal para que a glória de Deus acontecesse. Talvez hoje seríamos mais felizes se talvez diante das mãos de Deus a gente se comportasse como este simples animal, esse simples jumento. Felizes seríamos nós se a gente fosse este jumento capaz de carregar Jesus em direção àqueles que precisam. De deixar realmente que o Senhor tomasse as rédeas da nossa vida e nos conduzisse naquilo que é sonho de Deus. Que a gente não fosse talvez tão trabalhoso e queresse dominar as nossas rédeas e ser conduzidos por onde a gente queira. E o nosso Deus que é paciente e que de fato nos conduz com a sua generosidade e com sua graça nos seus caminhos. O finalzinho do evangelho, o primeiro evangelho que nós escutávamos no início desta missa, encerra dizendo assim, que no meio da euforia daquela multidão que gritava e aclamava, hosana nas alturas, as pessoas perguntam, quem é este homem? E alguns respondem, é o profeta Jesus de Nazaré. Não é assim que encerrou o evangelho hoje, lá no início da nossa missa? Guardem esta informação no coração e daqui a pouco a gente volta para ela. É importante esse trecho. Quando nós olhamos para a narração da paixão do Senhor, como nós bem escutamos, aqui está o mistério que nós iremos contemplar, que nós iremos viver, que nós iremos mergulhar intensamente durante os próximos dias. A paixão que para nós foi narrada neste segundo evangelho, nós encontramos um Deus que se desprende da eternidade, aquele que ora diante de alguém que vai condená-lo. Talvez, na nossa pouca sabedoria, possamos pensar que aquele silêncio diante do tribunal, diante de um interrogatório, foi covardia do Senhor. Aquele homem tão sábio, que tantas das vezes foi capaz de dar belas respostas para as perguntas da humanidade, o que ele teve apenas naquela hora foi um profundo silêncio. Aquele homem que curou os doentes,
Aquele homem que ressuscitou Lázaro, aquele homem que ressuscitou a filha de Jairo, está agora silenciado. A gente olha e talvez pense, mas que covardia é esta? Aquilo que parece ser fragilidade da nossa humanidade é sabedoria do nosso Deus. Jesus nos ensina a contemplar e a silenciar e deixar que Deus fale no meio do nosso silêncio. Talvez nós já passamos pela experiência do silêncio de Deus na nossa vida. Quando nós perguntamos e questionamos a Deus, e o que nós escutamos dos céus é um profundo e denso silêncio. Verdade ou mentira? E olha que interessante, de repente, Jesus é levado a um lugar para ser açoitado de forma cruel. Aqui a gente recorda uma cena lá do livro do Gênesis, quando Deus desce à terra à procura do homem e diz: Adão, onde estás? E hoje, nesta narrativa, nós encontramos onde o homem está. Na condição de Cristo, está desfigurado, está flagelado, está sem condições de ser apenas olhado e contemplado. Esta é a realidade do homem diante da sua condição de pecado. E é interessante que quando Jesus é colocado no alto da cruz, Jesus revela para nós a face misericordiosa de Deus. Enquanto muitos passam e zombam do nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós escutamos é aquele silêncio profundo que ele iniciou diante do tribunal. Esse silêncio, no evangelho que nós escutamos, é rompido por um grito. Quando Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Quem de nós nunca passou pela experiência do abandono de Deus na vida? Quem de nós nunca sentiu de verdade a sensação de que Deus estava tão distante da nossa vida, quando nós sentíamos talvez a cruz pesar sobre os nossos ombros? Quando as preocupações batiam de verdade contra o nosso coração. Quando as pessoas viravam as costas, quando as respostas não vinham de forma imediata, ou quando simplesmente naquele hospital a gente não teve a resposta que queria. Sabe, tantas vezes nós já passamos pela experiência da cruz, e tantas vezes foi esta também a nossa oração. Meu Deus, por que me abandonaste? Quantas vezes os nossos lábios, assim como os lábios de Cristo, gritam esta profunda e densa oração: meu Deus, por que isto comigo? Meu Deus, por que esta situação que eu estou passando? Meu Deus, até quando este sofrimento, esta perturbação irá afligir a minha alma? E interessante que às vezes que nós sofremos, não foi em palcos, não foi em lugares públicos, foi no silêncio do nosso quarto, foi no silêncio da nossa alma. Quando ninguém via, quando ninguém estava por perto, quando ninguém estava olhando. Ali estávamos nós, sentindo-se crucificado. Mas interessante que esta oração ela não é inconclusa, porque toda prece é atendida de forma imediata. E esta oração ela ganha uma nova força quando no finalzinho do evangelho de hoje nós escutamos quando Jesus entrega ao Pai o seu Espírito. Entende? Aquilo que poderia parecer fraqueza humana, de questionar Deus, se torna expressão máxima de fé. Quando a dúvida apertar o nosso coração, quando as respostas não estiverem prontas aos nossos ouvidos, ou quando as respostas não forem aquelas que nós esperamos, a gente faça como Jesus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É este gesto de confiança. Assim como aquele simples jumento foi capaz de confiar as rédeas ao próprio Mestre. Que a gente também saiba confiar um pouco mais no Divino Mestre. Nesses mistérios insondáveis da nossa condição humana, nós encontramos um Deus que se deixou ser revelado. E é interessante, o finalzinho do evangelho de hoje, da narração da paixão do Senhor, quando o autor sagrado diz assim, que todos que estavam ali olharam e disseram: verdadeiramente
Este era o Filho de Deus. Jesus não foi reconhecido Filho de Deus quando ele estava a falar com as multidões. Jesus não foi reconhecido como Filho de Deus quando ele estava curando. Jesus não foi reconhecido como Filho de Deus, como Rei, quando ele entrava em Jerusalém em um pobre jumento. Lembra que ele foi reconhecido como o quê? Um profeta. Mas o mistério de Deus quis contrariar mais uma vez os sábios deste mundo e a misericórdia se revela para nós numa cruz, numa cena de horror, onde um homem está morto. É lá que a misericórdia de Deus resplandeceu para todos nós. Veja, enquanto talvez o mundo espera que Deus se manifeste para nós de forma gloriosa, em um belo palco, com muita fama, com muitos likes nas redes sociais, aonde é que a nossa vitória está, então? A nossa vitória está na nossa cruz, está na nossa dor. Interessante que quando nós recebemos a nossa vitória, não é no final do processo, mas é todas as vezes que a gente insiste em abraçar mais uma vez aquela cruz que dói. A nossa vitória, ela está nas vezes que nós decidimos se levantar das nossas quedas. A nossa vitória está quando nós decidimos em não desistir. É lá que a gente vence. E detalhe, que essas vitórias, elas nunca aconteceram de forma pública. Estas vitórias talvez a gente nunca nem colocou nos nossos status, nas nossas redes sociais. Estas vitórias foram consumadas naquele mesmo silêncio da dor. Quando a gente chorava e a gente pedia a Deus uma solução. E a gente olhando para a cruz, foi capaz de dizer assim: esta dor, esta cruz, esta chaga que hoje carrego na minha alma, ela não é suficiente para determinar quem eu sou. Ela não é a última palavra. A morte nunca foi a última palavra na nossa vida. Nenhum sofrimento pode ser a nossa última palavra. Não determina quem nós somos. Foi assim com Jesus. A última palavra que Jesus diz na cruz: Pai, entrego o meu espírito. É a palavra daquele que confia. É quando nós somos capazes de olhar para as nossas dores e de dizer: você não é capaz de fato determinar quem eu sou. A morte nunca irá determinar que ali é o nosso fim. Os nossos sofrimentos, estes nunca serão capazes de dizer a última palavra para nós. Porque a nossa palavra vem daquele que nós confiamos. E o nosso Deus, que sempre pegou os projetos de morte da humanidade, foi capaz de transformar em planos de sabedoria, em planos de salvação. É assim que Deus faz com as nossas dores, com as nossas situações de dificuldade. Veja, que quantas vezes nós pensamos: esta situação não tem jeito na minha vida. Mas aquilo que talvez parecia fim, parecia o fracasso, começou a minha vitória. Aprendi, cresci, me humanizei, me tornei melhor, aprendi a rezar mais e hoje me tornei um pai melhor diante desta situação. Me tornei uma mãe melhor diante desta situação. Quanto eu errei quando era esposo e hoje o quanto amadureci diante dos meus erros, diante dos apertos que eu passei. Eu, na minha condição de esposa, tantas vezes que fracassei, porque confiei muito mais nas minhas dores, porque confiei muito mais nas minhas fraquezas. E quantas vezes as minhas dores, as minhas fraquezas foram escolas na minha vida. E hoje, onde eu estou, é porque eu acreditei nos processos, eu entreguei o meu espírito em Deus. E ali a gente vai entendendo que as nossas dores são capazes de transformar as nossas vidas. Basta a gente olhar com outro olhar para aquilo que nos sufoca e deixar que Deus seja este que nos conduza. Assim, amada família, esta semana que desabrocha para nós, seja de fato uma aurora, um alvorecer, um novo dia que desponta para nós, com os corações abertos e vibrantes, possamos deixar cair das nossas mãos as pedras, os pesos, os excessos, e sejamos de verdade como aquele simples jumento que entrou nesta Semana Santa. Talvez ninguém nem o percebeu entrar,
mas que a gente possa entrar naquela inocência, naquela simplicidade, trazendo de verdade no nosso coração o centro. Talvez muitos daquela multidão traziam ramos e queriam que Jesus governasse pela espada, mas aquele simples jumento foi governado pelo amor incondicional de um Deus que nos ama de verdade. Faça desta semana o teu lugar. Faça dessa semana a tua oportunidade de ver a face de Deus na cruz, que hoje é tua cruz. Faça de verdade. Esta Semana Santa valer a pena. E vale a pena quando a gente deixa Deus nos conduzir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, confiantes a Jesus que nos ama, apresentemos nossas preces. A cada prece rezemos. Pela paixão do vosso Filho, escutai-nos. pela paixão do vosso Filho, escutai-nos. Pela Igreja, com seus ministros e fiéis, para que, percorrendo esses dias da paixão, renovem a disposição de servir aqueles como Cristo sofrem as condenações injustas e são crucificados diariamente, rezemos. Pela paixão do vosso Filho, escutai-nos. Por todos os fiéis, para que ao longo destes dias, recordando os mistérios da vida de Jesus Cristo, possa renovar sua fé e sua disposição de testemunhar os valores evangélicos, rezemos. Pela paixão de vosso Filho, escutai-nos. Por aqueles que vão receber o sacramento da iniciação na vida cristã, na vigília pascal, para que vivam com alegria e entusiasmo este momento em que associam sua vida aos mistérios da vida de Cristo, rezemos. Pela paixão do vosso Filho, escutai-nos. Pelos jovens, para que o encontro pessoal com Jesus ressuscite neles o desejo de oferecer-lhes a própria vida no sacerdócio ou na vida consagrada, rezemos. Pela paixão de vosso Filho, escutai-nos. Pela nossa comunidade, para que, acolhendo o mistério da cruz, vivamos a Semana Santa com fé sincera e amor fraterno, rezemos. Pela paixão de vosso Filho, escutai-nos. Para que o nosso compromisso generoso na coleta da campanha da fraternidade nos ajude a voltar nossa atenção à realidade da falta de moradia digna para a qual passam muitos irmãos nossos, rezemos. Pela paixão de vosso Filho, escutai-nos. Acolhei, Senhor, essas preces. Tudo isto nós vos pedimos, Pai de bondade, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, a Igreja no Brasil realiza a coleta nacional da campanha da fraternidade. Um gesto profético nos nossos dias, onde os bispos da nossa Igreja, os bispos do Brasil, olham para as realidades de desafios e lançam o olhar de Deus, lançam luzes diante daquelas realidades. É verdade que a campanha da fraternidade sempre foi perseguida, incompreendida e tantas das vezes defamada. É triste encontrarmos irmãos nossos que não defendem as pautas e as causas da Igreja no Brasil.
mas é belo também ver que existem homens responsáveis que acreditam de verdade no bem comum. São os nossos bispos. Eles que trazem no terceiro grau da ordem a plenitude do sacramento, olham e encontram as necessidades do povo. Eles que são sucessores dos apóstolos e escutam e discernem a partir também das realidades escutadas pelo Espírito Santo. E que nós possamos também ouvir a voz daqueles que nos orientam, daqueles que são os nossos pastores. E que a gente não dê muito ouvidos a meia vozes que aparecem em 3 minutos em qualquer TikTok da vida. Mas que a gente escute a voz do magistério da igreja. Que a gente escute a voz do Espírito Santo que nos fala através da nossa igreja. Que a gente não escute vozes que querem atrofiar a profecia na nossa igreja local. A campanha da fraternidade deste ano, nós sabemos, tem a pauta da moradia, né? Moradia com dignidade para todos. E aqui na nossa igreja diocesana, uma parte desta coleta será destinada na construção da Casa da Esperança. Ano passado, numa escuta feita aos nossos irmãos que se encontram em condição de rua, foi perguntado o que eles esperavam desta casa. E eles diziam mais ou menos assim: a gente precisa hoje de um lugar que a gente possa lavar as nossas roupas. Às vezes precisamos jogar fora porque nós não temos onde lavar. Talvez a gente precise apenas de um lugar onde a gente possa tomar água à noite, porque durante o dia a gente ainda encontra, mas à noite não. Nós precisamos de um lugar que, quando nós passamos por Mossoró, ou aqueles outros irmãos que passam por Mossoró, vindo de outras cidades, e perdem os documentos no caminho, a gente precisa ser reconhecido de novo como pessoa humana para garantir os nossos direitos. E a igreja, ouvindo as necessidades daqueles que tantas das vezes nós cortamos o caminho, que viramos o rosto e não queremos por perto, e trancamos as nossas portas, a igreja deseja atender às necessidades destes nossos irmãos. Querendo ou não, são os nossos irmãos. E que nós possamos atender a este convite. Ano passado, a campanha da fraternidade ajudou a construir o centro de fisioterapia para os nossos irmãos idosos lá no Amantino Câmara. Se hoje tem idosos que recebem um bom tratamento e alívio e conforto na idade avançada, é graças àquela nossa pequena oferta. Aqueles R$2 que nós damos, aqueles 50 centavos que foram ofertados e fizeram alguém descansar um pouco mais. Que a gente escute a voz da igreja, não daqueles que são contra a igreja. Façamos o ofertório. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo, Francisco de Sales, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo,
os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as nossas mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do cativeiro. Senhor, a tua Páscoa, confirmada no madeiro. Exaltai
O seu reino ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Ó Senhor, a tua Páscoa e o fim do cativeiro, do triunfo sobre a morte, nós fazemos a memória. Mais que a cruz, o Cristo é forte e conquista a vitória. Do seu povo é o norte,
o Senhor de toda a história. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar para uns breves avisos. Estamos na Semana Maior, na Semana da Nossa Fé. Temos uma bonita e intensa programação para esta Semana Santa. Amanhã, segunda-feira, às 19h30, em todas as comunidades aqui da nossa quase paróquia, teremos as celebrações das dores de Nossa Senhora, tá bom? Todas as comunidades teremos este momento celebrativo. Terça-feira, às 19h30, também em todas as comunidades da nossa quase paróquia, nós teremos a celebração das palavras de Jesus na cruz, tá? Então, nós começamos a meditar as dores de Nossa Senhora, meditamos as palavras do Senhor na cruz e também um momento de celebração penitencial. Na quarta-feira, à noite, nós teremos uma única celebração em toda Mossoró, que será a procissão do encontro. A nossa quase paróquia, com outras paróquias, se encontrará aqui na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no Alto da Conceição, às 19h. E seguiremos em procissão até a catedral, onde os nossos irmãos de outras paróquias virão para a paróquia de São José e em procissão também vão vir para a catedral e ali faremos a procissão do encontro da imagem de Nosso Senhor dos Passos e da Virgem Mãe das Dores, tá bom? Então todos nós somos convidados a participar. E com a camisa da nossa comunidade, das nossas pastorais, dos nossos grupos, tá? Identificando o povo que nós formamos. Quinta-feira Santa, nós iniciamos às 8h da manhã com a missa do Crisma, né? Presidida pelo bispo lá na catedral, tá? À noite, às 19h30, aqui nós teremos a missa da Ceia do Senhor e lava-pés, na quinta-feira, tá? E também dando início assim o trido da semana, o trido da Páscoa do Senhor. Sexta-feira Santa, dia de jejum, oração e penitência. Às 4h da manhã, de que horas, minha gente? 4h da? Isso, para ficar bem claro. Nós nos encontraremos lá no terreno do Cidade Alta para a nossa via sacra das comunidades. Às 4h da manhã nós damos início e vamos descer, pegando aqui nesta avenida principal, até a Capela do Bom Jesus, onde encerraremos a nossa via sacra. Combinado desta forma? Vocês vão, né? Pelo amor de Deus.
Eu fiquei com medo hoje porque o povo não estava nem querendo vir para a procissão aqui do Ramos, né? Bem pertinho, minha gente. O povo estava querendo marcar os cantos. Mas eu entendo, muita gente em pé. A gente pede até desculpas. Mas vale a pena este nosso momento da Via Sacra, às 4 horas da manhã. Combinado desta forma? Meio-dia, lá na Capela do Divino Espírito Santo, nós teremos o ofício da agonia. E aqui na Matriz, às 17 horas, nós teremos a ação litúrgica, tá bom? Nesse dia, na Sexta-feira Santa, é o único dia do ano que não se celebra missa em lugar nenhum do mundo, tá? Então a gente se encontra para a celebração, para a ação litúrgica. Sábado Santo, Vigília Pascal. Às 19 horas, nós damos início à Santa Vigília, onde muitos irmãos nossos irão ser batizados, onde nós renovamos as promessas do nosso batismo e onde também as nossas crianças aqui da Matriz receberão a primeira Eucaristia, tá? Então, assim, é uma celebração longa, a gente forra bem a barriguinha para vir, todo mundo direitinho, toma água, traz uma garrafinha de água, vai no banheiro antes, bota uma fralda para não estar saindo, tá? Aí a gente participa com toda a dignidade da celebração eucarística, tá certo? É verdade a história da fralda, o padre vem de fralda nesse dia. Então, minha gente, para a gente bem viver esta Semana Santa, é preciso que a gente se empenhe. Semana Santa, guardem isso no coração, igual a história da fralda, que eu sei que vocês não vão esquecer. Guardem isso no coração. Semana Santa não é feriadão. Semana Santa não é para a gente, né, extravasar e dizer assim, vou ficar agora aqui só de boas, tomando a minha cerveja e batendo pernas em Tibau. Não é isso. Semana Santa é a semana da graça de Deus na nossa vida. E quantas vezes a gente diz assim, Senhor, como eu queria uma graça na minha vida. A graça vem, bate na nossa porta e a gente está onde? Tomando a nossa boa e velha cerveja. A gente está em Tibau, a gente está em outros lugares. Aí a graça passou, aí a gente olha e diz assim, Deus nem me enviou. Será? Não é? E quantas vezes a gente troca a graça de Deus por coisas pequenas? Será que vale a pena a gente trocar a ceia do Senhor, o lava-pés, quando o Senhor nos dá o seu corpo e seu sangue, por um copo de cerveja? Será que vale a pena a gente deixar de vir contemplar a cruz e adorar a cruz do Senhor, de onde a gente ganhou toda a salvação, por um bronze lá em Tibau? Será que vale a pena a gente trocar a mãe das vigílias por um passeio qualquer que não nos leva e não acrescenta nada na nossa vida? Né? Que a gente ponha a nossa mão na nossa consciência de cristão, de batizado, e possa refletir um pouco. A gente entende que existem realidades. Se forças maiores nos obrigam a não participar, como trabalho, como saúde, aí a gente faz destes lugares a nossa Semana Santa. Se o trabalho nos obriga a ficar no trabalho, a gente faz o trabalho a nossa Semana Santa. Se a gente é obrigado a permanecer em casa por causa da saúde, a gente faz daquela enfermidade a nossa Semana Santa. Entende? Mas quem está bem, minha gente, vamos participar com intensidade espiritual este tempo. Quem vive bem uma Semana Santa, vive bem de verdade o restante do ano. O povo diz que o ano começa depois do carnaval. Hipocrisia de quem vive a favor do mundo. O nosso ano, ele começa bem quando nós vivemos bem a Semana Santa. Sejamos de verdade cristãos de coração aberto. Sejamos pelo menos aquele jumento que carregou Jesus na entrada de Jerusalém. Que a gente possa de verdade abraçar Jesus e colocá-los nos nossos ombros e levar, e deixar que ele nos leve, que ele tome as nossas rédeas e nos conduza em direção a Jerusalém e à ressurreição. Amém, minha gente? Combinado desta forma, vocês vão vir para a Semana Santa bem bonitinho no mundo, com os cabelos penteados, muito bem, e venham de fralda, tá? O pessoal da Pastoral do Dízimo também tem um recado bem rapidinho aqui para a gente. A nossa quase paróquia comemora neste mês 10 anos da implantação da Pastoral do Dízimo. Tinha um padre que era bem engraçado ele, tá, minha gente? Não vou nem fazer isso com vocês, para vocês não passarem vergonha. Ele perguntou assim, quem é dizimista? Eu, 3, 4, 6 gatos miados assim levantou as mãos. Aí o padre olhou assim para o povo e disse assim, e os outros não são dizimistas por quê? São veacos, né?
para a gente tomar consciência que ser dizimista é responsabilidade de todos nós. Todos nós somos responsáveis em sermos dizimistas. Aí a gente diz assim, né, que às vezes tem gente que gosta de pegar carona nos outros, né? Diz assim, em casa minha mulher já é dizimista. Ela é dizimista, você não é dizimista. O dízimo é uma ação pessoal, tá? Parte da minha pessoa, do meu interesse, tá certo? Muito bem. Quem desejar fazer parte da pastoral do dízimo, pode procurar estes casais aqui, né? E com certeza serão bem acolhidos. 10 anos da pastoral do dízimo. Muito bem, os dizimistas receberam, não foi? Queridos irmãos e irmãs dizimistas, hoje celebramos não apenas números, mas 10 anos de fidelidade, amor e partilha. Durante uma década, vocês tornaram possível a missão da nossa comunidade, como área pastoral e hoje como quase paróquia. E em breve, com a graça de Deus, como paróquia. Ajudando a manter viva a nossa fé. Cada dízimo entregue foi um gesto concreto de amor a Deus. Louvamos a Deus pela perseverança de cada um. Que Ele os recompense com bênção de paz, saúde e prosperidade. Feliz 10 anos de caminhada conosco. Que Deus nos abençoe. Padre, em nome da nossa pastoral, a gente gostaria de entregar essa medalhinha ao senhor de São João Paulo II, do 12º Congresso Eucarístico Nacional, que aconteceu em 1991. Precisamente no dia 13 de outubro de 1991, o Papa São João Paulo II, na época, esteve em solo potiguar. E essa medalhinha é uma medalha comemorativa, né, desse 12º Congresso Eucarístico. Então, nós guardamos essa medalha durante muitos anos, né, que ela foi adquirida, para um momento especial. Eu não sabia qual momento que a gente iria entregar ao senhor, ou outro padre que estivesse aqui nessa missão, mas quis que fosse hoje, nos 10 anos da Pastoral do Dízimo, né? Então, com bastante gratidão, entregamos ao senhor nesse momento tão importante. Deus abençoe. Guarde lá, viu? Muito bem. Então, Deus abençoe a todos os dizimistas e que toque no coração de vocês também o desejo de ser dizimista. Com o dízimo, a gente consegue fazer grandes coisas, tá bom? Vamos ser dizimistas, minha gente. Mais algum aviso? Acho que é isso, né? Quinta-feira, o dia... Diga aí você. Pessoal, eu só quero dizer a vocês que quinta-feira vai ter uma grande surpresa. Então não deixem de vir para a celebração, que antes de começar a celebração a gente vai trazer uma novidade aqui para vocês. Bom? Será que esse diácono vai dar o restante do telhado da igreja, minha gente? Deixa eu ver. Mas Isaías, hoje é aniversário de Daniela, não sei se ela se encontra aqui. Aí, Daniela, disse Olavo. Né, se tiver mais alguém aniversariando também por esta semana, né, venha para a gente cantar os parabéns. Quem veio pela primeira vez aqui à nossa comunidade, levante a mão. Olha, temos pessoas, vamos acolhê-los. Chega, Daniela, não se esconda não, mulher de Deus. Cantar as boas-vindas a quem está aqui pela primeira vez. Tem aniversariante aí? Chegue, meu. Pode vir. Só estava faltando você aqui. Só estava faltando você, irmão. Só estava faltando você aqui. Bem-vindo à celebração. Vamos cantar os parabéns. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe esses nossos irmãos. Que Maria os guarde dentro do coração. Vamos. E hoje também a gente acolhe os seminaristas, né? Messias e Raimundo. O povo estava com saudade de Raimundo, não era Raimundo? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Olhai, Senhor, esta vossa família
pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sobre o suplício da cruz, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus que vos ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anunciai ao Senhor com as vossas vidas, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bem, dê um abraço a quem está por perto, desejo uma boa semana. Semana Santa, Peraí. Termina agora. Seja a paixão do Redentor. É isso aí, meu povo. Mais um domingo. Agora, domingo de Ramos, passando ao vivo aqui no YouTube. Quem infelizmente não conseguiu vir, ó, presenciou essa live magnífica. E eu peço a colaboração de todos pelos cortes aí, porque teve um cara aqui que não compreendeu. Então, até mais.